Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra os hostes do meu tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Certo dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa lição: combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. Então hoje é domingo, pela misericórdia de Deus, mais uma semana que já se inicia, domingo já praticamente é o início de tudo. E cremos que cada dia Deus está trabalhando na nossa vida. Dias difíceis, mas o Senhor é um Deus que zela pela nossa vida. E tudo é na perseverança. A gente muitas vezes não entende o trabalhar de Deus, mas como eu tenho orado, eu falava com o Senhor, e Deus ele tem honrado, porque não é fácil a gente trabalhar na obra do Senhor de uma maneira correta, de uma maneira bem limpa. Mas o Senhor vai nos dar a sabedoria para poder a gente estar de pé. Porque na igreja primitiva, lá no início, quando Jesus estava no seu ministério também, Jesus ele passou 30 anos se preparando para poder exercer um ministério de 3 anos
e alguma coisa. Jesus trabalhou dos seus 12 anos, entende? A única palha que eu vejo de Jesus, dos seus 12 anos, a sua apresentação no templo, e depois com 12 anos, ensinando o doutor. Depois, Jesus desaparece. E aí, nesse intervalo, alguns falam que quando Jesus some, que aparece 12 anos, depois você não vê mais falando de Jesus. Só já no seu ministério. Então, dos seus 12 anos para frente, até seus 30 anos, mais ou menos 29 anos por aí, Jesus sempre trabalhando na carpintaria do seu pai José. Então, Jesus começou a trabalhar mesmo de cedo. Os seus 12 anos, foi ali, ele pregando o doutor, por 12 anos na frente, ele não vê mais falar da pessoa de Jesus. Então, dá para a gente acreditar que esse intervalo foi justamente o intervalo que Jesus estava se preparando para poder exercer seu ministério. E esse preparo justamente foi trabalhado. E foi trabalhado justamente como carpinteiro, ali auxiliar do seu pai, porque o pai de Jesus, aqui no sentido terreno, era José. E José era carpinteiro. Então, quantos anos? Dos seus 13 anos, mais ou menos, 13, por aí, 14, nessa faixa etária, até seus 29 anos, Jesus trabalhou na carpintaria. Quer dizer, preparando um recurso financeiro para poder exercer seu ministério dentro de 3 anos e alguma coisa. Além daquilo que os magos ofertaram, alguns ofertaram logo no nascimento de Jesus, e ali pegaram a oferta e guardaram justamente para poder aplicar no ministério de Jesus. E aí eu pensando hoje relacionado a essas coisas, muitas vezes a gente está na obra do Senhor e a gente acha que está demorando algumas coisas a acontecer, mas tudo tem o tempo de Deus. Imagina Deus enviar o seu filho à terra, ser gerado ali da Maria, nascer, se formar, e o seu primeiro ano de idade até 12 anos. 12 anos. Olha o tanto de tempo. Nasceu até seus 12 anos. Ali. Depois dos 12 anos até seus 30 anos. Então, olha só a quantidade de tempo que Jesus passou na terra. 33 por aí. 3 anos e meio foi o seu ministério. Então Jesus levou mais ou menos aí os seus quase 30 anos se preparando para exercer o ministério de 3 anos e pouco. João Batista se preparou para ter um ministério de aproximadamente aí de uns 6 meses só. E aí veio Jesus. Então dá para entender que a gente precisa ter um preparo, se preparar bem para poder fazer acontecer algumas coisas também relacionadas à obra de Deus. E com certeza a gente se organizando, tem uma administração legal, aí pela orientação de Deus as coisas vão. Eu estava conversando com o pastor essa semana, um pastor do outro ministério, ele trabalha com negócio de capelania, drogados, pessoal assim dessa graça assim, bem difícil. E aí falando comigo, disse, pastor, como é que você está fazendo a sua questão do evangelismo? Eu disse, pastor, eu aqui não faço evangelismo, porque já tenho 8 anos já de Manaus, e eu analisei toda essa terra de Alvorada 1, Alvorada 2, Alvorada 3, todo esse povo, desses 3 bairros, do 1 ao 3, todos já estão evangelizados, e a maioria dos que estão na rua
se você parar para conversar, são ex-pastores, pastores do diácono, missionários, diáconos, presbíteros, evangelistas, levitas, pastoras, bispos, todos são obreiros, todos são pessoas que se afastaram do evangelho e vivem na rua, moram na rua. E quando você vai evangelizar esse povo, ele manda a gente sentar. Senta aí que eu vou te ensinar. Eu vou lhe contar a minha história. Então, não tem como a gente evangelizar desviado. As pessoas desviadas não vai evangelizar mais. Não tem como evangelizar as pessoas desviadas. E as que estão em casa? E as que estão em casa, pastor? As que estão em casa, todas são conhecedoras do evangelho. Não está desviado nenhuma, mas estão acomodadas em casa. O inimigo acomodou eles em casa a tal forma que eles não sentem mais necessidade de ir a uma igreja. Cultua tudo virtualmente, tudo pela internet, tudo faz pela internet. Não precisa ir mais na igreja. E ali tem um povo doente. Doente porque não tem uma sustentabilidade espiritual. Quando o vento vem, a maioria não suporta. E como é que vai fazer para esse povo sair dessas casas? O próprio Deus vai criar as situações para poder esse pessoal sair de casa e vir buscar o Senhor. É como uma pessoa se acidenta, tem um acidente na rua, e aí o que a gente vai fazer? Liga para o bombeiro, liga lá no SAMU, vamos dar os primeiros socorros, essa pessoa que se puder, ela morre. Então as pessoas que estão dentro na maioria não tem socorro, então fica acidentado. Pessoas maculadas, pessoas machucadas, tudo conhecedor do Evangelho, mas elas não querem vir mais para a igreja por causa de escândalo, por causa de mau testemunho, a forma do Evangelho que está sendo pregado. Então o povo é escandalizado em algumas partes. Eu converso com o pastor. Então o que tem que fazer os pastores é firmarem nos seus ministérios, orar a Deus e ficar esperando essas pessoas pedirem socorro, porque elas vão pedir socorro. Quando elas pedirem socorro, aí nós vamos estar prontos para exercer o nosso papel como pregador. Mas tem locais onde precisa ser evangelizado, sim, mas a Alvorada que eu morava aqui, está bem evangelizado. Só basta que as pessoas venham obedecer à voz de Deus e venham querer uma mudança. Tirando isso, não tem como mudar. Até as testemunhas de Jeová, que são os povos que batem porta em porta, eles não estão mais vendo elas por aqui. Os mormons, que é aqueles galegãos do Brasil, nunca mais eu vejo por aqui. Até esse povo estão desistindo, porque já sabe que o povo tudinho já são conhecedores e não querem compromisso de jeito nenhum. Então, vamos esperar a graça de Deus, a misericórdia de Deus alcançar esse povo. É só temos que orar para que Deus possa nos dar graça e a unção, o poder de Deus possa estar sobre nossa vida para as pessoas sentir a necessidade de Deus. Porque, como é que eu posso falar? A situação, ela está tão assim, meio estranha, que as pessoas estão querendo dar mais crédito ao erro do que as coisas certas. Ontem, eu estava olhando o cara que voltou de novo, estava nos Estados Unidos e voltou para poder dar continuidade no seu projeto para abolir a Bíblia Sagrada dentro do nosso território nacional. Quer dizer, o projeto dessa pessoa é fazer com que o Brasil não tenha mais a liberdade de pegar uma Bíblia para ler e estudar, encerrar, queimar, pegar toda a Bíblia que tiver no território nacional, deixar a religião
essas editoras que fazem o papel de editar Bíblia, livro, tudo, sem queimar, fechar as portas. Não existe nenhum meio mais das pessoas ter acesso a Deus por intermédio da palavra. E o cara estava leve, com o tempo, já conversando com outra pessoa que estava apoiando. Quer dizer, a pessoa voltou. Antes ele saiu do Brasil para ir lá para os Estados Unidos morrendo, com medo, apavorado. Porque a igreja estava exercendo um papel fundamental. Aí a igreja recuou, aí o cara voltou de novo. Ele sai, o pessoal não estão com muita coisa não. Vamos aproveitar a oportunidade. Então, nessa manhã, eu quero trazer uma dúvida, que é voltar à questão da Santa Ceia. A gente tem que aprender um pouco. Domingo que vem, a gente vai dar continuidade com o livro de Provérbios. Eu sei que é difícil a gente trabalhar, mas a gente vai ter a paciência, vai ter a humildade, pedir sabedoria a Deus para poder você fazer as coisas tudo dentro da vontade do Senhor. A Santa Ceia não está tentando organizar na primeira semana de domingo. Não deu certo, né? Mas vai dar certo a gente encaixar aí. Devagarzinho, a pedir sabedoria ao Senhor. Aí, essa semana, que é o segundo domingo, né? O segundo domingo também. Eu não sei se a gente se preparar mais um pouco para poder a gente se organizar melhor, para a gente fazer essa ceia. Porque eu estava estudando sobre o assunto da Santa Ceia, e aí Suzana, quando eu estava na Madureira, a gente estudou muito sobre isso, mas os pastores, eles não prepararam material para a gente, não prepararam. Muitas vezes dava a ceia para a gente, mas quando ia trazer uma palavra, trazia uma palavra lá em outra direção, não trazia uma palavra direcionada àquele assunto que a gente queria. Muitas vezes não era nem dia de Santa Ceia, o cara trazia uma palavra que não tem nada a ver com o dia de Santa Ceia. Então a gente muitas vezes divergia com as coisas que eu ficava observando e meu Deus, a gente precisa de uma palavra para a gente aprender o que é Santa Ceia. Porque muitas vezes as pessoas tinham pavor, ficavam com medo da Santa Ceia. Entendeu? Irmão com medo. Quando falava em Santa Ceia, alguns irmãos ficavam apavorados, não apareciam Deus. E eu e a Cleonice, mesmo não podendo participar da Santa Ceia, mas a gente estava em todos os cultos, era Santa Ceia, com doutrina em cima. Eu não podia cear, porque na época, quando eu aceitei a Cristo, a Cleonice reconciliou, ela era da Deus de amor, na época que eu conheci ela reconciliou, e eu tinha que descer nas águas, batizar nas águas, e tinha que casar. Porque não tinha como uma pessoa morar junto e cear. E se descer nas águas, não podia cear. Eu não entendia muita coisa no início. E muitas vezes as pessoas não nos orientavam, não ensinavam. Então a gente aprendeu na Tora, sozinho. Algumas coisas que ninguém nos ensinou, tivemos que buscar. Então, eu achava que precisaria os pastores naquela época, na minha formação disso, eles me ensinaram muito isso. Fizemos 3 anos de banco para poder aprender o que era uma Santa Ceia, o que era isso, o que é isso. Porque não ensinava e deixava a gente lá. Aí até quando Deus levantou um pastor e disse: o que esse pessoal está fazendo aí? Pegou a minha ficha e disse: quantos anos tem aí o irmão Edson? Aí nós fizemos isso. Já tem 3 anos aí. E ainda não fizeram nada para esse pessoal. Não. E como é que fica? Eles todos estão no culto, estão no culto de doutrina, está no culto de Santa Ceia, está. Aí a gente ficava constrangido porque a gente não podia cear. Estava dentro da situação. Era muito constrangedor, muito humilhante para a gente, mas a gente suportava, estava no culto de
de Santa Ceia, mas ele não trazia nada relacionado à ceia, para a gente entender o que é uma ceia. Para poder até despertar mentalmente e poder fazer alguma coisa diferente. Mas Deus usou o pastor, fez com que a gente casasse primeiro, aí a gente casou na igreja, casamos na própria igreja, na congregação Shalom, ali. Nós outra coisa, arrumaram a igreja lá e casamos lá, em 2001. Mas a gente passamos 3 anos morando juntos sem ser casados, 3 anos na questão da igreja. Depois de 3 anos a gente fizeram o nosso casamento. Aí eu fui batizado, ela não precisou ser batizada porque ela reconciliou. Aí foi que a gente começou a participar de uma Santa Ceia depois de 3 anos. Agora imagine só se a gente fosse uma pessoa que tivesse uma fraqueza de não saber o que a gente quisesse, queria. Tinha saído da igreja, porque 3 anos é muita coisa, a gente sentado no banco esperando alguma coisa. 3 anos. Mas a convicção que eu tinha relacionado à minha decisão que eu fiz era grande, a tal ponto de suportar estar sentado no banco, ouvindo, né, participando. Eu não podia ministrar, não podia pregar, não podia, mas de vez em quando dava vontade de dar um testemunho. Aí eu testemunhava. Como não tinha nem descer casado, mas escola bíblica dominical, todos esses 3 anos sem perder o dia. Nenhum culto nós perdemos. Mesmo depois que a gente passou por prova relacionada à gravidez dela, que ela perdeu o filho, mas mesmo ali nós nos cultos. E quando era no dia das mães, o dia das mães, estava lá comemorando. E o povo olhava, porque não tinha como ajudar no dia das mães se não é mãe. Não é mãe porque não tem um filho, perdeu, estava aqui. Então a gente comentou muito isso, papo. E as humilhações não eram por de fora, não. Era com nossos irmãos na fé. E tinha que suportar, amar, perdoar, para poder continuar de pé. Então, eu concluí de todos esses 3 anos que a gente passou sem ter uma ajuda, Deus estava preparando o nosso trabalho para ver o que ele queria. E a gente foi passar os 3 anos na prova, sem descer nas águas, né? Sem aquela comunhão, como a igreja fala, que a gente só passa a ser crente quando a gente desce as águas. Ele não considera a gente crente. Mesmo a gente ser crente, ele só considera que a gente um membro depois que desce as águas, não. Mas a gente se sentia como era crente. Depois que eu descobri isso aí, ele falava comigo. Então, nós vamos nos preparar para nós fazer uma ceia aqui, uma ceia abençoada. Vamos orar mais. O Diego, que está fazendo pão aí bem, só ele sabe fazer. Vamos fazer um pão abençoado aqui, né? Eu trouxe ele. E aí, o vinho, eu não trouxe, não compramos. Mas o que nós vamos fazer? Porque a gente tem que fazer as coisas bem feitas, né? Bem feitas. Vamos fazer uma coisa assim, meio como se um atalho, naquela ansiedade que tem que fazer. Vamos fazer o que tem que fazer. Não, vamos nos preparar para fazer nossa reunião organizada. Orar mais, consagrar a nossa vida, né? Eu vou procurar ver se eu consigo trazer um pastor também para poder nos ajudar nessa Santa Ceia. Alguns irmãos, convidados os irmãos do ministério para fazer parte dessa Santa Ceia juntamente com a gente aqui. Eu vou dar mais uma organizada nisso aí, em nome do Senhor Jesus, para poder a gente se sentir melhor.
O assunto eu vou trazer sobre a sexta-feira, para poder até a gente entender melhor. Apesar que na minha época ninguém fez isso, mas eu vou fazer diferente. Aleluia. Por que eu estou fazendo isso? Porque Deus me chamou numa área, essa área é muito complexa e é muito espinhosa. Mas se a gente não exercer o papel que Deus nos deu, a gente está perdendo. E essa semana, passando toda hora com o Senhor. Senhor, eu não quero estar debaixo de desobediência, não. Misericórdia, eu não quero. Não quero. E não me deixe ser enganado. De maneira nenhuma. Então, essa é a minha preocupação. É estar no centro da vontade do Senhor. Porque a maioria hoje, eles não querem. Eu estava vendo outros ministérios aí, e o ministério bom, ensina. Então um pastor aí, que rapaz, se o cara for crente numa igreja ali, ele é crente mesmo. Ele é do DF, é o pastor que ali. Tem outro pastor que estava falando aí, tudo pastor de rocha, tudo pega mesmo, o negócio é estreito na terra. Não tem muito homem de Deus ainda. Tem muitos homens de Deus ainda, que ainda zela pela palavra de Deus. Vale a pena ainda você ouvir aí. Mas tem uns grupos por aí que eles não querem mais pagar o preço sobre o negócio de Bíblia, não. Eles não querem ensinar o povo, porque se ensinar o povo ele quer. Eles querem que o povo mantenha debaixo da sua escravidão, debaixo das suas mãos ali, para poder arrancar benefícios dessas pessoas. Mas o povo está com tudo de olho aberto. A maioria hoje não são mais pessoas bestas, não. Pessoas estão estudando, estão buscando conhecimento, para poder servir a Deus com mais qualidade. Então, o papel fundamental de uma igreja é trazer conhecimento para o pessoal, para os irmãos, conhecimento, ensinar, para que o povo pegue bem o que precisa fazer. Porque muitas vezes a pessoa vai passar para ser sem poder. Já teve milhões e milhões de igrejas que passam para ser, mas ele não sabe nem o que é uma ceia. Só pega o pão da graça, come ali, pega o vinho da graça e toma. Joelha, agradece a Deus, já sei. E a ceia não é só isso, não. No texto bíblico aqui, de 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 até o versículo 34, está falando da ceia do Senhor. E eu estava observando aqui a luta do apóstolo Paulo com essa igreja. Ou igrejinha para dar trabalho essa igreja de Corinto. Primeiro, a igreja de Corinto é uma igrejinha, sabe? Em outras palavras, atribulada. O povo dessa igreja de Corinto era um povo carnal. Um povo que deu muito trabalho ao apóstolo Paulo. Aqui nessa ceia aqui, que eu nem vou entrar nesse ponto, porque mais à frente eu vou trazer sobre isso. Rapaz, esse pessoal aqui, eles iam para a ceia, que o povo ficasse financeiramente, e cada um trazia a sua ceia. Aqui, naquela época, cada um trazia a sua ceia. Os pobres, que não tinham condição, tinham que depender do ricos. Tinha que depender daqueles que tinham uma classe social mais alta. Aí o que acontecia? O rico comia sua ceia antecipada. Quando o pobre ia para a ceia, não tinha mais não, nem regra não tinha. Esse rico se embebedavam, embriagavam, isso tudo é na igreja. Quando saía da igreja, estava com bêbado, embebedavam com vinho literalmente. No lugar de participar de uma ceia mesmo, verdadeiramente, quando o apóstolo Paulo chegou lá, que viu aquele episódio, disse: meu Deus, o que é isso aí? É isso aí que eu estou vendo? É isso aí.
Os que têm uma condição melhor, trazem a sua ceia, e os que não têm condição, trazem a sua ceia. Quando vai ver, os pobres não provam de nada, só os ricos se alam. Os pobres não se alam, porque não sobraram. Então, eu vou estar lendo um texto aqui, 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 17 até o 22. Vou falar assim: apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reúnes como igreja. E até certo ponto acredito que isso, todavia, se faz necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois, quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada um toma ante a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E desta maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que não tem casas onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi, acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogiei por essa atitude. Até o versículo 2. A parte exortativa do texto. Então o apóstolo Paulo chegou na igreja de Corinto e viu essa bagunça. Os que eram mais humildes, nem tocavam na ceia não. Era só aquele povo de nariz empinado. Dentro do sentido de uma ceia. Aí olhando para esse texto aqui, você pensa que é até mentira isso, não é, é vida. E os pastores não ensinam isso, não vão fazer não. Olha o que esse texto fala. A ceia do Senhor, naquela época da igreja de Corinto, não era essas maravilhas não. Quando os povos chegavam, ele, aquele mais humilde, não tocava nada, era só os grandes. E aqui eu consigo ver que isso acontece. Muitas vezes aquele mais humilde aceita Cristo na igreja, está ali, aí o pastor, ele quer dar mais ênfase àquele de classe social maior. Aqueles que são mais humildes, nem dá para o Senhor. Né? O mais humilde quer conversar com o pastor diz, não, mais tarde eu converso contigo. Porque aquele mais humilde não tem, financeiramente não tem nada para oferecer. Aquele de classe mais alta está ali batendo no pastor, porque tem condição para fazer. Isso dentro do contexto de hoje. Naquela época, era a ceia. Então, os ricos traziam o alimento ali, botavam na mesa, é para logo, menino, cai galera. E os pobres ficavam lá só olhando, só falavam na boca, querendo participar da ceia, mas não participavam, estavam com fome. E se embriagavam, embebedava na igreja. Mas ficava bêbado na igreja. Tomava vinho até cair. Não era uma ceia, vinha para comer a ceia. Para encher a pança, comia pão aí até encher, até empanturrar. Tomava o vinho aí até embebedar. E para eles era tomar ceia daquele jeito. Traz para cá, vamos beber pão. Traz vinho para cá, vamos beber. Até a gente cair. Essa é a ceia do Senhor. Aí o apóstolo Paulo chegou e disse: não, ei, eu não tenho como elogiar você dessa forma aqui não. Está tudo errado. E aquele povo lá, o que está falando aqui no seu? Não, eles são pobres, eles são mais humildes, não sobraram para ele não, só para a gente aqui. Porque eles vão para o céu, como se não fosse, não tem como, eles vão ficar com fome lá. Então, a ceia do Senhor é algo espiritual, é algo que a gente está fazendo, que a que eu vou mais explicar aqui, em poucas palavras,
Santa Ceia, ou Santa do Senhor, representa o sacrifício de Jesus por nós, na cruz. Jesus mandou tomar a ceia para lembrar o que ele fez por nós. Quem toma a ceia do Senhor está mostrando que aceitou o sacrifício de Jesus pelos seus pecados. Então, aquele povo estava fazendo tudo errado. Ele não estava tomando a ceia, ele estava comendo a ceia. Há uma diferença de você tomar a Santa Ceia, tomar a ceia, comer a ceia. Então ele estava comendo como se fosse um alimento normal, que come na sua casa. Você não comer na sua casa, nas suas casas, você não almoça, você não janta, você não toma café? Não. Então vocês estão comendo a ceia, não estão tomando a ceia. Vocês não estão tratando a coisa como se seja algo espiritual, é como se seja carnal, coisa normal. Aí Deus não recebia aquela ceia, não tinha significado nenhum, porque cadê a espiritualidade daquela ceia? Não tinha, de maneira nenhuma. Aí aqui fala, é fácil esquecer a graça de Jesus no cotidiano. A Santa Ceia é um momento para lembrar que Ele morreu por você, por nós. É um tempo para refletir, examinando a si mesmo, se arrependendo e agradecendo pelo sacrifício de Cristo. Isso é o significado de uma ceia. Na minha época, eu ia para lá e eu não via as pessoas se entregavam, eu não entendia. Aí você ia com uma ceia sem saber o que é uma ceia. O que é Santa Ceia? Por que eu estou aqui? O que isso representa? Então a gente precisa ser ensinado nessa parte, porque tem um grupo de pessoas aí, uma ramificação judaica, é um judaísmo, é uma linha. Eles abominam a Santa Ceia. Eles falam que não existe Santa Ceia. Tem um grupo de pessoas que não tem igreja. Eles falam que não existe igreja. Não existe. Eles ficam em casa, não vão para a igreja. E eles também não têm a Santa Ceia. E já, uma certa vez, os irmãos da igreja, Assembleia de Deus, um casal lá da Assembleia de Deus, filho de pastor e de pastora, largou a igreja, abandonou a igreja, porque alguém dessa raiz judaica trouxe uma interpretação de heresia, voltaram a tal ponto que eles largaram, não quiseram não. Sair da igreja porque disse que a Santa Ceia não existe. A Santa Ceia. A Santa Ceia é uma abominação, não existe. De maneira nenhuma. Então olha só o risco que muitas pessoas correm porque não tem ninguém para ensinar o que é uma Santa Ceia. E aí a gente cai no erro. O povo não sustenta, não quer nem saber de ceia. Você para quê? Santa Ceia para quê? Eu não entendo. Aí aqui o texto alto fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3. Então, aqui é um tipo de ceia que Deus ele faz com a pessoa no momento quando ele aceita Cristo, que o Espírito Santo toma posse da sua vida, já está tendo um certo tipo de ceia. Não é uma ceia no sentido de um pão que nós pegamos aqui representando o corpo de Cristo, ou vinho representando o sangue de Cristo, mas é um certo tipo de ceia espiritual, que a pessoa já está ceando com Cristo, sem saber nem o que é ceia. Eis que estou à porta. A porta de quem? Eis que estou à porta. Não é uma porta de uma casa literal, literalmente casa. Jesus chegou na porta e abriu, alguém lá abriu a porta e entrar, porque Jesus não precisa de porta aberta físico para entrar. Jesus é Espírito, o Espírito Santo é Espírito. Os anjos, eles é espirituais. Se a porta estiver fechada ou não, eles passam. Eles passam a parede, passam a porta, passam tudo.
ele é imaterial. Então, algo que é imaterial consegue atravessar qualquer matéria que seja material. Quer dizer, a ordem da física perde o sentido. Passa uma mesa, passa uma parede dessa aqui, passa uma coluna, isso existe. Então, quando Jesus está falando aqui, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, que porta? Aqui está falando no sentido espiritual. Quando o pastor está pregando a mensagem, seja um pregador, seja alguém que está anunciando o Evangelho ali já está representando o próprio Cristo. Por isso que a Bíblia fala aqui, como que você recebeu a fé? Eu recebi a fé em ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. E esse ouvir abrange o ouvir físico, mas em primeiro lugar o ouvir espiritual, que é o ouvir da alma. A alma precisa ouvir essa mensagem. Porque se você só ouvir os ouvidos físicos, mas não ouvir os seus ouvidos espirituais, não vai fazer efeito nenhum. Porque a alma do homem, o espírito do homem, rejeita essa mensagem. É por isso que muitos não conseguem se firmarem em Cristo, porque ouviram só com os seus ouvidos físicos, e não ouviram com os seus ouvidos espirituais, para entender a dimensão daquela palavra, a profundidade daquela palavra, que precisa penetrar, fazer uma penetração na sua alma e no espírito. Por isso que o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, fala que a palavra de Deus é como uma espada de dois pontos, que penetra entre a alma e o espírito, entre as medulas, quer dizer, discernindo todas as intenções do coração do homem. É como uma espada. Se não entrar no homem a palavra, o homem não se converte, a pessoa não muda. Por isso que há pessoas na igreja anos e anos e participa como crente, fala como crente, adora como crente, prega como crente, anda como crente, veste como crente, mas não é crente. Por quê? Porque a palavra de Deus ela não entrou. Quer dizer, Cristo está batendo na porta da sua alma, Cristo está batendo na porta do seu espírito, mas ele não abre. Só a parte do corpo, a matéria que está sendo impactada. Porque o homem ele é tri. O homem ele é tri, é dividido em três partes, né? Corpo, alma e espírito. A parte do corpo, a matéria, muito bem, pode até ouvindo, mas a parte de dentro, que é a alma e o espírito, não está tendo acesso ao que está falando, o que está sendo falado no mundo externo. O que fala no mundo externo tem que fazer efeito dentro do mundo interior, lá dentro do seu ser. Não há efeito. Por isso que as pessoas não se sustentam na presença de Deus. Por quê? Porque Cristo vai levar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, olha só, quando a pessoa se abre para Jesus, Jesus chega e bate na porta da alma da pessoa, e a pessoa abre, se entrega, aí o Espírito de Deus entra dentro da pessoa, e aí vai cear. Cear é o quê? É você ter uma comunhão com o Espírito Santo, a tal ponto que o Espírito Santo está tendo uma comunhão com a sua alma, e a sua alma está tendo comunhão com o Espírito Santo. Uma transformação gigantesca dentro da pessoa. É por isso que Deus não quer pregar o Evangelho de uma forma verdadeira. Por quê? Porque quer que as pessoas permaneçam sem o conhecimento da libertação de dentro para fora. Você só vai sentir o prazer
de estar na Santa Ceia, cear, se verdadeiramente o Espírito de Deus habitar dentro daquela pessoa, que ela vai entender o que é uma ceia. Aqui a primeira, a forma primordial que Deus começa é já cear com a pessoa, dando esse Espírito espiritual. E quando ele entende isso aqui, que vamos fazer essa ceia aqui, nesse campo físico, representando uma espiritualidade, a pessoa, na hora, ele se encaixa. Ele quer logo, tomara que a Santa Ceia venha logo. Porque nós já participamos de Santa Ceia, que o negócio é estreito na terra. Peguei o pastor uma vez, ou que nunca esquecemos do pastor Silvio. O único que a gente pegou dos pastores. E quando era a Santa Ceia mesmo. A gente saía quebrantado, saía alegre, o povo saía cheio de Deus. Não tinha uma Santa Ceia para a gente sair cheio. Não era questão de coisa carnal, não. Era cheio de Deus mesmo. Certa vez ali, na congregação de Shalom, ali no campo da DF, de Sobradinho, me lembro como hoje, uma parte da manhã. Ali a presença de Deus estava tão grande naquela congregação. Era uma congregação de pequena, mas isso aqui era duas congregações. Era como seria a congregação de Shalom, era como seria mais ou menos isso daqui para cá. Era mais ou menos isso aqui. E quando Deus encheu aquela congregação do seu poder, as irmãs não aguentaram, não suportou o lugar e o povo saiu para fora. Pensa o povo sair para fora falando no mistério, aí o povo ninguém sabe, não tem problema. Quando o pessoal passando ali, ninguém sabe, cheio de gente, o que é que está acontecendo com esse povo, meu Deus do céu? O povo já está no meio da rua, obreiro, pega as irmãs, que as irmãs vão lá no meio da rua, traga para a igreja. A presença de Deus e o povo que passava ficava tudo abismado, vendo aquela situação, e é que está acontecendo? Justamente o povo ceando a presença de Deus. A ceia do Senhor representa isso todos os dias. Nós ceamos com o Senhor. O que é ceia? Ceia é uma comunhão que nós temos com Deus. Porque nós temos um dia específico tempo de cear com o Senhor. Mas todos os cultos, todo momento que você tem um encontro com Deus, segundo Deus, Ele está ceando com você e você com Ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e eu entrar, eu cearei com ele e ele comigo. Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Como é importante você entender o que é uma ceia dentro do campo espiritual. Não era para a gente chegar na igreja física, essa igreja física, chegar na igreja e os irmãos, ou irmã, obreiro, como já aconteceu comigo no caso do tempo, e os irmãos tristes, os irmãos isso, rapaz, todos os grupos lutaram, depois que desci na água, e você chega lá na congregação de Shalom, lá em Sobradinho, diz assim: ei, vocês conheceram a história do irmão Edson, congregando nessa igreja aqui? Como é que era o irmão Edson? Nos cultos aqui, como é que era o ministério? Quando eu iniciei a minha fé, os pastores ficavam tão apavorados comigo, e eles não entendiam, mas era uma alegria tão grande que eu recebi de Deus, que para mim aquilo ali, meu Deus, era o céu da minha vida. Não tinha um culto. Eu ficava igual a pipoca. O público cozinhar lá era madeira, menino, era recolher do começo ao fim. O menino estava sentado, estava em pé, Deus me pegava, sacudia, o povo olhava, isso o que é que está acontecendo com esse obreiro, meu Deus? Mas era uma alegria. Era a alegria de saber que Deus estava comigo, que aquela oportunidade que eu recebi, única, exclusiva. E aí, os obreiros também, alguns que entendiam o que estava falando aqui no culto, todo mundo ficava cheio. Falando no mistério, falando línguas estranhas, pulando,
sapateava, corria, cheio de Deus. A tal ponto que a gente não aguentava nem ficar em pé. Tinha que sentar porque não aguentava. De tanto poder. Isso vem da onde? Da palavra. Bíblia, palavra. Não era negócio de louvor, não. Que a gente só sentia, por exemplo, quando louvava, quando fazia aquele grupo de pessoas que louvavam, a gente não sentia aquela noção, não. Nós sentíamos a presença de Deus só na pregação, só na Bíblia. Quando chegava no louvor, pedindo aí acabava, aí acabou. Aí era completo. Já sendo ministrado na palavra, no louvor, era uma maravilha. Aonde a gente chegava, juntamente com aquele pastor, era festa. Uma certa vez nós chegamos lá, no setor que é outro bairro lá a gente foi lá visitar uma igreja. Essa igreja era tradicional, não podia nem bater palma, mas era parente do pastor. E o pastor foi lá nesse dia para ministrar a palavra. E a gente foi junto com o pastor. Eita, menino! Quando o pastor começou a pregar, começou a ministrar, os irmãos daquela igreja começou a bater palma. O pastor, eu com aqueles irmãos, disse: mas eu não ensinei isso a eles. Eles não aguentavam. Os irmãos daquela igreja tradicional, que não podia nem bater palma, quando a presença de Deus entrou ali, aí todo mundo começou a bater palma. E o pastor ficou olhando e disse, olhando para os irmãos, a própria equipe dele bater palma. E aí o negócio não foi bater palma, o negócio é que quando mover entrou no coração daquele povo, o Espírito Santo sacudiu os irmãos começaram a pular. Se não podia bater palma, já estava pulando. E quando terminou aquele coisa, o pastor olhou para os irmãos e disse: vai disciplinar todo mundo. Vai disciplinar todo aquela pessoa. Mas o pastor não disciplinou. Porque a ação de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus, ele não pode prender. Você vai prender o mover do Espírito Santo. A minha mãe, com 65 anos de idade, ela era de uma seita chamada Testemunha de Jeová. Ela saiu do Piauí para nos visitar lá em Brasília, no setor do Morro do Sansão, onde eu estava pastoreando uma igrejinha lá. Na época, eu fui muito da mocidade, isso aconteceu muito da mocidade. Eu convidei o pregador para trazer aquela palavra naquela noite, e o pregador não apareceu. Olha, o pregador não veio, eu não tinha preparado nada, eu fiquei só naquela situação. Eu disse: meu Deus, vou ser envergonhado, o culto da mocidade, o pregador não veio. E agora? Agora só sobrou para mim, porque nem a palavra que eu tinha preparado. Mas aí, naquele momento, Deus ele tem não sei o que aconteceu, que quando o pregador não veio não, subiu um fogo. Eu nunca tinha sentido fogo daquele. Olha que já tinha sentido presente de Deus, mas daquela forma não. Subiu aquela coisa, começando dos pés até a cabeça, pegou. Tá, quando eu peguei o microfone, acabou. Foi igual uma metralhadora. O texto veio tudinho. A mensagem apareceu na hora. Pelo tempo que eu peguei o livro, pelo tempo que eu estudava, foi na hora. Pá! Acabou. Aí acabou. Foi mais ou menos 40 minutos sem parar. A minha mãe, que estava lá, sentada na cadeira, ela não era crente, mas ela veio para a igreja por causa da consideração do filho. Não, é meu filho, eu vou lá na igreja dele, beleza. Aí ela teve uma revelação. Pensa só, uma pessoa de uma seita tem uma revelação. Dá para você entender como Deus quer fazer as coisas, ninguém pode pedir. Por isso que fala aqui: eis que estou à porta, e bate. Jesus estava ali, bateu na porta do coração do irmão, ninguém abriu. Os portugueses não abriu, mas bateu na porta do coração da minha mãe, que não tinha nada a ver com a igreja. Tem nada a ver com ele. Bateu na porta do coração dela, ela abriu e o Espírito Santo de Deus entrou. E aí, quando ela olhou para mim, isso era um dia de noite, estava assim meio nublado, aí ela pensava que o relâmpago deu no microfone, não estava no microfone. Quando ela olhou para mim, ela contando.
o microfone começou a pegar fogo, o fio, aquele fogo no microfone, e aquele fogo entrou em mim e ficou. Aquele fogo que estava em mim saiu em direção a ela, a minha mãe. Ela sentada lá na cadeira. E quando aquele fogo chegou lá em ela, e ela foi se levantou, e a minha mãe começou a pular naquela igreja, pular, dançar, e os irmãos olhou aquela situação e disse: meu Deus, o que está acontecendo? É a mãe do pastor. Sai, a igreja pequenininha, foi cadeira para tudo que foi lá. E ficou uma cadeira. Não levou tudo de pé. Eita, pulou, dançou, cheio de Deus. Quando terminou, só fez cair. Caiu. Quando ela se levantou, ela disse: eu quero ser batizada agora. Eu quero ser batizada agora. Qual é a primeira palavra que ela veio na boca? Eu quero ser batizada. Aí o pastor disse: mas eu vou batizar sua mãe se ela agora que ela ouviu a palavra aí, ela aceita lá, ela quer ser batizada. Tivemos que preparar o batismo da minha mãe. Depois de 15 dias, 20 dias, fui umas cachoeiras lá e mergulhando a minha mãe nas cachoeiras lá. O pastor batizou ela. A vida da minha mãe nunca foi mais a mesma. Quando ela chegou no Piauí, lá, ela já chegou com o carro. A gente voltava para ela chegar lá, mostrar a porta do Quando ela chegou lá, ela conta. E aquela presença que estava nela continuou. Ela não poderia ouvir o hino, botar um hino para ouvir que era o vídeo de Deus. E uma certa vez ela colocou um hino lá e ele morreu. E meu pai não estava em casa. Tinha saído, mas ela saiu. Quando chegou, que viu minha mãe naquela situação, falando uma língua que não entendia, pulando, dançando na igreja, dentro da casa, ela lá, a minha mãe, meu pai falou assim: ô Maria da Paz, Maria da Paz, e mamãe não estava nem aí. Meu pai voltou lá, chamou o povo e disse: a Maria da Paz enlouqueceu, está doida. Eu cheguei lá, ela está falando uma língua que ninguém entende, está pulando lá, vamos lá porque a mulher enlouqueceu, está doida. Quando o povo chegou lá, e aí teve um pessoal que foi, que era crente, disse: não, ela não está louca não, isso não é loucura não, isso aí é o Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus. Fecha as portas, fecha a janela. Não deram conta de fechar a porta, a mamãe saiu pela cozinha e partiu no quintal. No quintalzinho lá. E aí, bom, solta a mulher. E mamãe voltou naquele quintal lá até que cansou. Então, nós muitas vezes não entendemos o que é a presença de Deus.